capítulo 13, versículo 44. Amém, meus irmãos? Quem já encontrou Mateus 13, 44? Quem já encontrou diz amém? Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o quê? Aquele campo. Por que que o homem desfez de tudo que ele tinha e comprou aquele campo? Por causa do tesouro que havia naquele campo, não é verdade? Levanta a mão em nome de Jesus, aleluia, e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Eu amo a sua palavra. Ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Por isso, Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos de maneira bastante simplificada meditar neste texto sagrado da palavra de Deus. Eu li com vocês apenas o versículo 44 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Meus amados, aqui a palavra do Senhor está dizendo que o reino de Deus é semelhante. Aqui é semelhante o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus nos fala por comparações. Em várias passagens da Bíblia Sagrada, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele algumas vezes falou por meio de comparações. Este texto nos mostra um homem vivendo uma tremenda experiência. Primeiro, ele encontrou um tesouro que ele encontrou escondido em um campo. Em seguida, ele vai e vende tudo quanto ele possuía. Ele se desfaz de tudo aquilo que ele possuía. Ele abre mão de tudo aquilo que ele possuía, abre mão de suas propriedades, e então ele vai, compra aquele campo onde ele havia encontrado aquele tesouro escondido. Ele abre mão de tudo quanto ele possuía, para adquirir aquele campo, exatamente por causa do tesouro que ele havia encontrado naquele campo. Meus amados irmãos, vamos analisar esse tesouro. Em primeiro lugar, eu analiso o mistério desse tesouro, depois a alegria deste tesouro e depois a riqueza deste tesouro. Diga comigo: o mistério do tesouro. Diga mais forte: a alegria do tesouro. E mais forte ainda, a riqueza do tesouro. Ora, esse tesouro era tão importante, esse tesouro era de tanta importância, que na parábola de Jesus, este homem vende tudo quanto ele possuía, se desfaz de tudo para adquirir aquele tesouro. Primeiro, nós vemos aqui um tesouro misterioso, ou seja, o mistério deste tesouro. Mas o importante aqui é, prezados irmãos, que o mistério deste tesouro está revelado na palavra. As coisas de Deus, muitas vezes, elas estão como que escondidas, e só podem ser discernidas espiritualmente. A Bíblia Sagrada fala que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus.
a não ser que este homem, que esta mulher abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa colocar no seu coração tudo aquilo que é necessário para que esta pessoa entenda os mistérios do reino de Deus. Só a partir do momento em que Deus abre os nossos olhos, somente a partir do momento em que nós permitimos Deus abrir os nossos olhos, é que nós entendemos as coisas do Espírito de Deus. É somente quando o véu é removido, aí sim é possível entender, é possível compreender as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz, precisamos entender, em 2 Coríntios, lá no capítulo 4 e no versículo 4. Ali diz a palavra de Deus que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. Quem é o Deus deste século? Satanás. Então a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Então Satanás, ele trabalha incansavelmente neste mundo para cegar o entendimento da humanidade, para que a humanidade não venha discernir o tesouro. Portanto, o tesouro de Deus para muitas pessoas estão como que escondido. Mas quem ouve a pregação da palavra e permite o Espírito Santo lhe esclarecer o mistério deste tesouro que é revelado através da palavra, então você acaba descobrindo, não tem jeito, você descobre este tesouro, e quando você descobre este tesouro, você abre mão de tudo para adquiri-lo. Aleluia. Nós temos este tesouro, e se porventura alguém aqui ainda não tem este tesouro, é porque a sua mente está anuviada, e você não está enxergando este tesouro. E nesta manhã eu estou trazendo à luz da palavra de Deus a revelação deste tesouro para você. Esse tesouro não é ouro, não é prata, não é diamante, não é cobre, não é coisa nenhuma que nos faz enriquecer materialmente falando. Este tesouro traz uma riqueza espiritual. Esse tesouro chama-se Jesus Cristo, que veio para salvar, que veio para libertar as almas das opressões do adversário. Para muitas pessoas, esse tesouro continua escondido, e muitas pessoas não querem saber deste tesouro, mesmo ouvindo falar dele, mesmo vendo as operações dele. Muitas pessoas estão com a sua mente anuviada. O Deus deste século, Satanás, continua cegando a mente de muitas pessoas para não descobrir este tesouro. Mas Deus permite que seus pregadores, atalaias e profetas falem sobre este tesouro, e ele está sendo comentado no mundo inteiro. E a palavra do Senhor diz que enquanto o evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, não virá o fim. Mas quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí virá o fim.
Ninguém vai poder chegar diante de Deus no dia do juízo final e dizer: nunca lhe aceitei, porque nunca ouvi falar de ti. Nunca reconheci Jesus como meu Salvador, porque não soube que Ele morreu na cruz para me salvar. Não, este evangelho do reino será pregado a toda criatura. Quem quiser descobrir este tesouro e quem quiser receber este tesouro, tem de abrir mão de alguma coisa para adquiri-lo. Assim como este homem da parábola abriu mão de tantas coisas para adquirir o tesouro. Eis aí a razão porque muitas pessoas não querem adquirir este tesouro. Quer a bênção que ele proporciona, mas não quer adquiri-lo, porque não quer abrir mão de certas coisas que julgam importante para as suas vidas. Esse homem, ele abre mão de tudo quanto ele possuía, e ele dizia: nada se compara a este tesouro. Eu vou abrir mão de tudo e vou adquiri-lo. Eu quero adquiri-lo, eu quero adquiri-lo e eu vou adquiri-lo. Oh, aleluia, pode dar glórias ao Senhor. Para muitos, esse tesouro é um mistério, porque tais pessoas não querem dar lugar ao Espírito Santo para esclarecer, para tirar as escamas de seus olhos, as nuvens que estão anuviando a sua mente, a fim de você não entender o mistério deste tesouro. Por isso a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Segundo ponto, a alegria deste tesouro. Diga: a alegria deste tesouro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, a gente vê que o reino é transbordante de alegria. O Evangelho de Jesus é a boa nova de alegria, diz em Lucas capítulo 2, versículo 10. Jesus fala da alegria, Jesus fala da alegria daqueles que fazem parte do reino. Em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 20. Ali Jesus está falando da alegria daqueles que fazem parte do seu reino. O homem que encontrou o tesouro, o homem da parábola, o homem do texto em foco. Este homem que encontrou o tesouro, ele estava possuído de alegria. É assim também que acontece com todos que encontram a maravilhosa pessoa de Jesus e recebe em seu coração, esta pessoa fica cheia de alegria. É uma alegria que nos proporciona gozo, é uma alegria que nos proporciona felicidade, é uma alegria que nos proporciona certeza, é uma alegria que nos proporciona esperança, é uma alegria que nos proporciona fé, é uma alegria que nos proporciona confiança, é a alegria do tesouro, a alegria do tesouro que nos proporciona o gozo da salvação. Aleluia. Quem tem este tesouro na sua vida, tem algo que lhe proporciona alegria, gozo, felicidade, certeza, esperança, fé e confiança. E em terceiro lugar, a riqueza deste tesouro. Observando aqui, meus irmãos, o texto sagrado, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a riqueza deste tesouro é inigualável. Diga comigo: inigualável. A palavra está dizendo que o homem se desfaz de tudo que ele possuía por causa do tesouro.
porque ele percebe que o tesouro é de uma riqueza inigualável. Observa que o homem que encontrou o tesouro, ele vende tudo quanto ele possui, ele abre mão de tudo para comprar aquele campo. Talvez o campo fosse pedregoso, talvez a terra fosse improdutiva, talvez fosse até um pedaço de terra feio, mas o importante é que ali estava um precioso tesouro. Não importa que o campo era pedregoso, não importa que a terra era improdutiva, não importa que aquele pedaço de terra era feio, o importante é que ali estava um precioso tesouro escondido. E por isso valia a pena para aquele homem se desfazer de tudo quanto ele possuía e comprar aquele pedaço de chão. E foi isso que ele fez. Desfez de tudo quanto ele possuía e comprou aquele pedaço de chão. A partir dali, o tesouro era seu. Ele estava com o tesouro estava com ele. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. É assim que acontece com a gente. Quando encontramos Jesus, descobrimos que nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Quando descobrimos Jesus, quando temos Jesus em nossos corações, temos uma riqueza, um tesouro inigualável. Por isso a Bíblia diz que quem tem Jesus tem tudo. Então vale a pena abrir mão daquilo que você julga importante para adquirir Jesus. Vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena abrir mão do erro, vale a pena abrir mão da imoralidade, vale a pena deixar a imoralidade para receber Jesus. Quando nós abrimos mão do pecado para receber Jesus, nós recebemos então o perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoa. Recebendo o perdão dos pecados, nós recebemos a regeneração da nossa alma. Somos vivificados. A palavra diz em Colossenses capítulo 1, versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando nós abrimos mão do mundanismo, do pecado, do erro, da mentira, da profanação, da imoralidade, quando nós abrimos mão de tudo isso para ter Jesus, então de imediato Ele perdoa os nossos pecados. Nós somos redimidos, nós somos vivificados. Aí, meus irmãos, nós nos tornamos novas criaturas. Assim como diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficarão para trás. Você abriu mão delas para ter este tesouro. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Se você pode glorificar a Deus outra vez, glorifique. Aleluia. Aí, prezados irmãos, acontece aquilo que nós chamamos novo nascimento. Você nasce de novo. Quando nós descobrimos este tesouro, abrimos mão do erro para adquirir este tesouro, a gente nasce de novo. O novo nascimento, meus irmãos, ou a regeneração, constitui-se no maior milagre.
Eu disse que o novo nascimento ou a regeneração constitui-se no maior milagre. É a mudança do homem interior. É a mudança do homem interior. É a maior riqueza. Regeneração não é mérito do evangelista. Não. Regeneração não é mérito do pregador. Constitui-se na maior riqueza de Deus para nós. Não é mérito do evangelista, do pregador. Não é fruto de estratégias humanas. Regeneração é o Espírito Santo que faz. Regeneração é ressurgir dentre os mortos. Regeneração é se despir do velho homem, da velha mulher com seus efeitos e se revestir do novo homem, da nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Quando nós entendemos isto, descobrimos o tesouro. E aí nós abrimos mão de tudo que não traz nenhum resultado satisfatório para a nossa vida e adquirimos o tesouro. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro do nosso ser. Aí o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Como ele testifica? Em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha o Espírito Santo falando. Somos filhos de Deus. O Espírito Santo falando que agora somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, se é certo que com Cristo padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quando nós descobrimos o tesouro e abrimos mão do mundanismo para adquirir este tesouro, o Espírito Santo então que nos traz a regeneração, o novo nascimento, ele testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Aí nós entendemos que Deus nos amou e Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos uma mudança de atitude e de comportamento. Quem descobre este tesouro precisa abrir mão de alguma coisa para adquiri-lo. Vir a Cristo Jesus com fé e confiança e receber o dom gratuito que Deus oferece, que é a vida eterna, e fazer isto num ato de fé, olhando para Jesus, que na cruz morreu pelos nossos pecados, é descobrir o tesouro e aceitá-lo no seu coração para ter a vida eterna, a maior riqueza, a riqueza inigualável. Quantas pessoas que não querem este tesouro, mas não é bem assim que não querem este tesouro. As pessoas não dizem isto. As pessoas dizem que querem, mas o que elas não querem é abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de coisas que eu enumerei aqui. E para resumir, abrir mão do sistema mundanizado. Porque o sistema mundanizado é onde você pode fazer tudo o que não presta, mas para você parece que é bom, parece que presta. Porque o pecado às vezes traz um certo gozo, um certo prazer, mas tudo é momentâneo, tudo é prazer mentiroso. É coisa que acaba logo e depois vem as consequências desagradáveis. Então as pessoas não querem
abrir mão, se desfazer daquilo que para elas traz um certo gozo, um certo prazer, que é o pecado. Há um hino que diz que se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas como o pecado não dói, e às vezes, pelo contrário, traz até um certo prazer, uma certa alegria mentirosa, então as pessoas querem e preferem o pecado. E na hora de abrir mão dessas coisas para ter este tesouro, a pessoa não quer. Entendeu? Então este homem, Jesus nesta parábola, ele fala sobre isso. O homem abriu mão de tudo para adquirir o tesouro. Quem quer Jesus, quem quer morar no céu, quem quer o reino de Deus, precisa abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa. Precisa abrir mão de alguma coisa que está inserido dentro do sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você abriu mão de muitas coisas para ter Jesus no seu coração. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe.